e depois o versículo seguinte. Capítulo 2, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Pois Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com um éfode de linho. Versículo 26. E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Capítulo 3, versículo 1. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias, não havia visão manifestada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós temos esses 3 versículos onde fala do profeta Samuel. E o profeta Samuel, meus irmãos, ele é considerado um filho do voto. Voto de quem? Dessa mulher chamada Ana, a qual a cada ano subia à casa do Senhor, orar e pedir um filho. E ela faz o voto do Senhor: me dê um filho, porque ele eu vou entregar ao Senhor, para que sirva o Senhor. Aí o Senhor viu aquela petição, viu aquele voto que ela fez com fidelidade, com alegria, mesmo em tristeza, mesmo subindo todo ano no templo para pedir. Deus olhou para aquele pedido e falou: vou atender, vou conceder. Mas por quê? Porque os filhos de Eli, naquele momento, praticavam o que era mal, o que era errado. Deus viu a oportunidade certeira para trazer Samuel naquele momento. Ele viu Eli, já velho, não exortando seus filhos, não educando eles, porque ele era os filhos de Belial, como diz a palavra. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele contempla o presente, Ele contempla a situação, Ele contempla o lugar, e Ele fala: é desse jeito que eu vou fazer. Por isso eu posso dizer nessa noite: Deus está olhando o nosso progresso, Ele está olhando a nossa situação, Ele está vendo cada dia a nossa vida. E Ele vai operar, Ele vai fazer alguma coisa. Mesmo que não pareça algo que aconteça hoje, que aconteça amanhã, mas de uma hora para outra, de repente, Ele vai operar. E Ele precisa de pessoas como Samuel. Ela faz o pedido a Deus, Deus concede esse pedido. Agora ela está com um menino na sua casa, até o tempo de amamentar, para de amamentar. Pode perceber que eles ficaram no máximo, nós podemos conjecturar, uns 8 meses depois que Samuel desmamou. Ela teve 8 meses aproximadamente para educá-lo, para ensiná-lo, para instruí-lo, porque ele iria morar junto com Eli, o sacerdote. Porque ela fez o pedido a Deus: Senhor, me dê um filho que eu entregarei ao Senhor para que o sirva. Então ela ensinou Samuel, ela educou Samuel para que ele viesse viver e morar junto com Eli, o sacerdote. Mas como eu disse, meus irmãos, os filhos de Eli eram filhos de Belial, eram maus. Perceba uma criança, aproximadamente de 10, 9 anos, junto a eles, aonde não haverá alguma coisa que eles possam fazer para tirar a virtude daquele menino. Porque isso acontece, se tiverem 10 ímpios e um justo só, se esse justo não ficar firme em Deus, ele cai. Porque são 10 ímpios contra um justo. Mas se for ao contrário, o ímpio ele se converte. Mas Samuel, por acatar todo o ensinamento que sua mãe Ana deu a ele, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 18 que ele ministrava perante o Senhor, sendo ainda, algumas versões falam muito jovem ou jovem, mas aqui na minha está mancebo, vestido com éfode de linho. Perceba que ele aprendeu com a sua mãe Ana
os preceitos, os ensinos das coisas de Deus. Olha, Samuel, você vai morar com um homem, ele é sumo sacerdote. Eu falei ao Senhor, orei ao Senhor, pedi você para ele. Eu pedi, ele me deu, agora ele vou entregar como oferta. Você fique lá, sirva e faz a obra do Senhor. E ele chega lá, ele começa a servir, ele começa a ministrar, ele começa a obedecer o que ele fala. Ele chega para ele e fala: Samuel, faça isso, Samuel, faça aquilo. E ele fazia. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor. Ouvia ensinamento, ouvia instruções, e quando chegou naquele momento, ele ministrou, ele serviu. E nós, como jovens, irmãos, como diz a palavra de Deus, jovens, vocês são fortes, a palavra de Deus está em vós. Usamos esse atributo que Deus nos deu para servir o Senhor, para fazer a sua obra, enquanto nós ainda temos saúde, enquanto nós temos força para fazer. Porque quando chegar o tempo da velhice, não vai ser mais como antes, não vai ser mais como cantar como antes, não vai ser como pregar como antes, evangelizar como antes. Então nós temos esse privilégio hoje, essa saúde que Deus nos deu para ministrar. E Samuel ministrava perante o Senhor, mas ele também contemplava os erros dos filhos de Eli. Ele falava: Samuel, chame lá meus filhos para vir para cá. A Bíblia vai dizer que esses filhos de Eli, o que eles faziam? Toda tarde se juntava uma multidão de mulheres à porta de um templo, de uma tenda, onde os filhos de Eli se prostituíram. Cada dia. Samuel, vai chamar meus filhos. Samuel chegava lá e via aquela cena. Os filhos de Eli, sacerdotes, se deitavam com as mulheres de lá. Era uma, depois a outra. Era uma, depois a outra. E ele via tudo isso. Então perceba que nós, sendo ainda jovens, vamos contemplar essas coisas em nossa caminhada, em nossa vida. Não vou dizer aos irmãos que aceitou Cristo hoje, amanhã você vai estar em uma total mudança, mar de rosas, só vitória, só vitória, só vitória. Ele estava ministrando, ele estava servindo ao Senhor, mas ele via os crimes dos filhos de Eli, ele via a total afronta que eles, sendo exemplos, Samuel via, mas mesmo assim, ministrando, mesmo assim servindo ao Senhor, Deus não permitiu que ele se contaminasse. E qual é o segredo para nós? É servir ao Senhor, é servir a Ele, é fazer a sua obra, é fazer a sua vontade, é fazer o seu querer. Não quer se contaminar com esse mundo aí fora? Se você faça a sua vontade. Olha, amanhã vai ter ensaio. Vamos no ensaio. Sexta-feira tem culto. Vamos no culto. Sábado tem congresso. Vamos no congresso. Domingo, escola dominical amanhã. Vamos na escola dominical. À noite tem Santa Ceia. Oh, que glória. Vamos na Santa Ceia. Vamos servir o Senhor. Vamos se encher. Vamos transbordar. Para que o diabo venha e caia. Porque o que ele quer fazer com os jovens é parar a obra de Deus na nossa vida. Porque o futuro da igreja são os jovens, são as crianças. Então Satanás vai fazer de tudo para destruir a comunhão que o jovem tem com Deus, que a criança tem com Deus. Você não vai dizer que da criança de colo sai perfeito louvor? Satanás vai ficar de braços cruzados, só olhando? Não, ele vai operar, ele vai agir, se levantar, afrontar, para cair, para derrubar essa pessoa. Mas como já disse aos irmãos, se ele se levanta para cair, porque Deus está com nós e vai nos ajudar. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. Olha o versículo 26. E o mancebo Samuel, ele ia crescendo, fazia-se agradável
sentado na cama, falando: olha, ele está chamando você. Samuel, volte a dormir. Quando voltar, eu vou te chamar de volta. Você diz: fala, porque o teu servo ouve. E Samuel conhecia o Senhor. Imagine só, eu vou usar isso. Ele chegou na cama para dormir, você acha que ele dormiu? Ele ficou acordado olhando. Cadê a voz? Fala. Aí ele esperou um pouquinho, não aconteceu, mas ele dormiu. Quando ele dormiu, de volta: Samuel, Samuel. Aí ele se despertou e disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí o Senhor fala com ele: olha, vou fazer uma coisa grande, que todos quando ver, glorificarão. E o que gira tudo em torno desse capítulo, desse versículo, desses versículos que eu li aos irmãos? O tema central desses 3 versículos que eu li aos irmãos fala sobre serviço. Fala sobre servir. Basta agora você despertar em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma. Se nós queremos servir o Senhor, não queremos. Se você deseja ouvir a voz do Senhor, não deseja. A Bíblia vai dizer que Deus fala de muitas formas e muitas maneiras. Deus falou para Moisés: se há algum profeta no meio de vós, eu falarei com ele, ou em visão, ou em sonho. Então Deus fala na palavra, fala no louvor, fala na exortação, fala na comunhão, fala de qualquer maneira, mas Ele vai falar com você. Quer ouvir a voz do Senhor? Quer que Ele fale com você? Se você vai. Se você vai. Samuel ministrava, Samuel servia, Samuel estava junto de Eli, perante ao Senhor, servindo. O que sucedeu naqueles dias que o Senhor chamou Samuel? Porque ele estava servindo. E Deus, nesse tempo presente, Ele procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e verdade. Senhor da graça. Ele procura pessoas, procura gente que faz a tua obra, que não vê princípios, que não vê problemas, dificuldades para fazer, que vê que pessoas estão prontos, felizes, alegres a fazer alguma coisa. Porque se, como não tiver comunhão, não tiver amor para servir ao Senhor, é vir para cá e perder tempo, é vir para esse lugar e perder 3 horas. Como diz aí fora, é perder 3 horas de futebol, é perder 3 horas de um jogo, de uma novela. Mas nós estamos aqui nessa noite para Deus nos despertar mais a servir mais. Eu preciso servir mais ao Senhor. Você precisa servir mais ao Senhor. Mas como que nós fazemos isso? Sendo obediente à palavra. Se a palavra diz que Samuel ministrava, sendo jovem, o que isso vem para nós? Ela vem como, diz o pregador, como martelo que enviou sapeia, vem bater no coração. Olha, na tua coração, não quer me servir, não quer adorar, não quer me cultuar, mas o martelo está batendo. Uma hora esse martelo vai bater, o coração vai se quebrar. Aí sim você vai me servir. Aí sim você vai saber o que é adoração. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque eu não posso dizer aos irmãos que servir ao Senhor é mesmo, não é mesmo. Meus irmãos, servir ao Senhor é privilégio que só crente tem. Por isso eu não posso me conformar com pessoas que não querem servir ao Senhor. Se a Bíblia diz: olha, se ele não quer servir ao Senhor, se ele não quer fazer as coisas do Senhor, é melhor que não faça. E está na igreja só para atrapalhar, então é melhor que não venha. Porque diz a palavra de Deus: maldito aquele que faz a obra relativamente. A Bíblia fala maldito. Então que penso que barreira cai nos nossos ombros. A Bíblia dizer que é maldito aquele que faz relaxado a obra do Senhor. Se servir ao Senhor, Deus vai falar conosco. Se fazer alguma coisa, o Senhor vai falar.
Deus falou